Você que foi escolhido, não escolheu? Está há quantos anos já na área da televisão? Acho que uma década já. Algumas? 40 anos? 35. 35 anos, quase 40 anos atuando como empresário de comunicação. E eu fico muito feliz de receber aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceito de imediato o nosso convite. Eu que te agradeço, Ravi, por estar aqui no seu programa maravilhoso que passa lá na nossa TV Ponta Negra também. E é com muita alegria que aqui estou para essa entrevista com você. Muito obrigado. E com toda essa plateia, com todo esse povo que está nos assistindo. Milhões de pessoas sendo impactadas pelo Rav Sen Live Show. Antes de começar o nosso bate-papo, porque hoje nós vamos conversar aqui com bons amigos que somos e vamos compartilhar com o público as histórias que você jamais revelou, de 35 anos como empresário de televisão, como bons amigos que somos. Mas antes o programa preparou uma homenagem, vamos assistir. Você merece, Guto. Querido, você já nasceu dentro da televisão, não é verdade? Você não é um empresário que optou, eu vou agora atuar na área da televisão. Não, você já nasceu porque a concessão da TV Ponta Negra foi dada ao seu sogro, o Silvio Santos do Nordeste, o Carlos Alberto, não é verdade? Essa história é muito interessante. Na verdade, eu fazia faculdade em Campina Grande, Sim. De Engenharia de Minas. E a época da faculdade eu conheci a Rose, Sim. Que é a filha do senador Carlos Alberto. Senador! Isso, à época ele era senador, exatamente. E lá a gente começou a namorar. E um belo dia ele me convidou para que eu passasse a integrar o time da TV Ponta Negra. Que como namorado ainda. Exato, mas que a gente começou isso com a gráfica, era a gráfica Ponta Negra. E ligava, passava o comercial na TV e tocava o meu celular e eu era o vendedor, eu era o diretor, eu era o gerente, eu só não sabia operar a máquina, mas era quem fazia os orçamentos e tudo. E a partir daí foi uma escola, a Gráfica Ponta Negra, e depois veio a minha migração, fui para os Estados Unidos. Sim. Estudar, depois voltei e aí ele disse, agora vai para o comercial. Uau! Vai assumir o comercial. Eu disse, não, senador, calma, eu estou há 1 ano fora do Brasil, eu preciso conhecer um pouco como que está o mercado brasileiro. E aí eu fui visitar algumas emissoras que eu pedi, montei esse roteiro, a TV Jornal, a TV Aratu, o SBT São Paulo, o SBT Brasília e a TV Alterosa. A época foram que é em Minas Gerais. Que é em Minas, foram 5 emissoras. E daí eu voltei e fui para o comercial, mas eu disse para ele, diretor, não, calma, deixa eu ficar como gerente, vamos começar. E aí meu sogro, como líder do governo, ele... Do Figueiredo. Exato, do presidente Figueiredo. Figueiredo disse, você está precisando de um veículo de comunicação, Carlos Alberto. E ele então chegou em casa e disse, Miriam, vamos ter uma rádio. E na verdade não sabia ele, tempos depois, alguns meses, ele foi chamado pelo presidente e disse, foi uma televisão. Quer dizer, o que ele quis dizer é que ele já estava preparando a concessão para lhe presentear. Exatamente. E aí o senador ganhou essa concessão e ele foi conversar com o Silvio. Com o Silvio Santos. Com o Silvio Santos, que era um amigo dele.
E enquanto É verdade que o seu sogro, o Carlos Alberto, ficou conhecido como Silvio Santos do Nordeste. Ele era muito amigo do Silvio. De fato, ele era amigo e o que o Silvio fazia aqui em São Paulo, a gente tinha lá a mesma réplica, então a gente tinha o show de calouros, nós tínhamos lá, nós tínhamos lá Sorriso Alegre de uma Criança, que era um parecido com a Porta da Esperança. E você falou que ele foi conversar com o Silvio e ele foi conversar assim que recebeu a concessão. E o Silvio disse, Carlos Alberto, vá conversar com o Roberto Marinho, porque você assina com a Globo. Ele disse, não, Silvio, mas o Dr. Roberto não é meu amigo. Ele disse, mas Carlos Alberto, vá conversar com o Roberto Marinho. E ele foi só para cumprir, mas voltou e disse, conversei com ele, mas é o SBT que eu quero, Silvio. Quer dizer que o teu sogro tinha a oportunidade de ser a Globo. Sim. No Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte. Mas optou em ser o SBT no Rio Grande do Norte pela amizade e carinho que ele tinha pelo Silvio Santos. Exatamente. Interessante o Silvio falar para ele conversar com o Roberto Marinho também. Silvio como amigo. Como amigo. Ele deixou de lado os negócios e olha, eu como amigo te aconselho a conversar com o Marinho. Silvio Santos sempre querendo o melhor para os outros, em primeiro lugar. E não o melhor para ele. O melhor para ele era ter o SBT, mas não seria naquele momento, como uma empresa, o melhor para o senador Carlos Alberto, para o amigo. E aí o senador disse, não, é o SBT que eu quero, é o SBT que a gente vai colocar. Só que naquele momento, meu sogro tinha a concessão, mas não tinha a condição. Olha. E foi aí onde ele disse, Silvio, vamos assinar. E Silvio Santos disse, o que é que você precisa? Ele disse, eu não tenho as condições. A nossa torre que está hoje lá em Natal, no Morro do Tirol, foi a torre de Brasília. Que ele estava trocando de torre e ele desmontou aquela torre e mandou para Brasília. Mandou para Natal, melhor dizendo. Para ajudar o amigo. Para ajudar-nos. Os nossos primeiros equipamentos foram todos emprestados pelo SBT, por Silvio Santos. Que ninguém nunca imaginou. Quer dizer, dentro do mundo corporativo e dentro do mundo da televisão e dos negócios, você vê, ele pensou no bem do amigo. Antes dando o melhor conselho, mesmo que não era a melhor opção para si. E depois abrindo todas as portas para que a TV Ponta Negra estreasse em rede aberta no estado do Rio Grande do Norte. E quando nós começamos, Ravi, nossa primeira transmissão já foi bem disruptiva. A gente já começou transmitindo ao vivo a posse do governador Geraldo Mello. Olha só. Então, em 1987, 15 de março, a emissora entrar no ar já com uma transmissão ao vivo da posse de um governador. Já começou com 60 pontos. Silvio mandou os seus técnicos, os seus diretores para lá e montou um QG, coloca a emissora do Carlos Alberto no ar. E assim nós iniciamos. O senador foi um homem muito especial no nosso estado, um homem muito especial, magnificamente